Boa noite, amigos. Aqui estou, né? Mais uma vez para levar a minha mensagem, a minha costumeira mensagem até vocês, através do meu canal do YouTube. E a minha mensagem de hoje eu falo sobre a caneta. É, sobre a caneta que nós usamos todos os dias ao escrever, né? Quem que não precisa de uma caneta para escrever alguma coisa, né? Então, a invenção da caneta é uma evolução com várias contribuições. Mas Biló, Laszlo Biró é amplamente creditado como o inventor da caneta esferográfica moderna, por volta de 1940. John J. Lowse patenteou a primeira esferográfica em 1884. Laszlo Biró é o inventor da caneta esferográfica moderna, utilizando uma tinta mais viscosa, que secava rapidamente. A invenção foi aperfeiçoada na década de 1940, popularizada após a Segunda Guerra Mundial. Marshall Bic comprou a patente e criou a marca da caneta Bic, né? Que até hoje é muito usada a caneta Bic, tornando a caneta esferográfica acessível ao público, né? João J. Long patenteou a primeira caneta com uma esfera na ponta, em 1888, mas seu modelo era não era muito importante, né? Era mais para escrever em apetrechos, assim, coisas com couro, não no papel, né? E a sua invenção foi rudimentar para a escrita no papel, né? Então ela não era própria para escrever no papel. Só em algum tecido de couro, né, que ela podia escrever com essa caneta. Lewis Waterman patenteou a primeira caneta tinteiro, confiável, em 1884, que impedia vazamento e não precisava ser mergulhada no tinteiro, na tinta, né, constantemente, né? A marca Parker surgiu em 1888, quando George Safard Parker registrou sua primeira patente e fundou a empresa em Jonesville, nos Estados Unidos. Desde o início, a empresa se dedicou a inovar na fabricação da caneta, com a filosofia que sempre será possível fazer uma caneta melhor. Quer dizer, esse senhor aí, né, ele se empenhou bastante para que fizesse uma caneta muito bem feita, né, que era as canetas Parker, né, que foram muito usadas no mundo inteiro. A Parker Pen Company foi fundada em 1888 por George Safard Parker, né? A empresa rapidamente se tornou pioneira em inovações, com o sistema ativamente Look Curve, a primeira patente da Parker, além da caneta inicial, né? Que primeiro foi a caneta Parker, do sistema mais antigo, depois foi se renovando e veio a caneta mais moderna, né? Que inclusive até hoje existe a caneta Parker. A marca se tornou um símbolo de qualidade e status global, presente em mais de 100 países. Mas antes da invenção da caneta, as pessoas usavam a pena de galinha, especialmente a pena de ganso
e é um tipo de pena de ave, né? Ave, o ganso é uma ave. Então eles usavam, né, as penas, principalmente do ganso, por ser uma pena mais forte, para fazerem a caneta. A caneta que era molhada no tinteiro e podia se escrever com ela, né? Que era comandada, né? Que era comumente, né? Melhor dizendo, que era comumente utilizada para escrever, usando um tinteiro e ali ia molhando a caneta. As penas de aves, principalmente as de ganso, pato, cisne e peru, foram o principal instrumento da escrita para confeccionar essas canetas na Europa, por mais de 1000 anos. Vejam bem, essas canetas de pena de ganso, galinha mesmo, né? E foram usadas por mais de 100 anos, né? A tinta para essas canetas de pena de ganso era feita principalmente de composto de ferro e ácido tânico, né? Tinta de galho de ferro, assim era chamado, ou de uma mistura de fuligem, gema arábica, mel e gema de ovo. Vejam bem, esses apetrechos aqui eram usados para fazer a tinta dessas canetas, né? Está aí, meus amigos, um pouco da história da caneta, que é um instrumento simples, mas é de grande valor, né? Foi de grande valor para a humanidade e é até hoje, né? Com a chegada da máquina de escrever e os computadores, a escrita com caneta passou a ser pouco usada, porque hoje em dia, há muitos anos, né, tudo é feito na máquina, e hoje, mais ainda, é pelos computadores, né? Todo mundo escreve pelos computadores e assim por diante. Mas a caneta passou a ser pouco usada, né? Por causa dessas invenções. Mas ela nunca deixará de ser usada nos tribunais, nas autarquias e nas repartições públicas, né? A caneta vai estar presente. Precisa de uma assinatura lá, um juiz, um desembargador vai assinar com a caneta, né? Então, vai ser sempre preciso o uso da caneta, né? Mas antes foi difícil, né? O pessoal tiveram que fazer caneta de pena de ganso e assim por diante, né? Depois veio aquelas outras canetas que tinham uma pena, que já não era de ganso. Eu lembro disso aí. Era um tipo de um lápis e na ponta dela tinha um negócio assim, uma espécie de ferrinho, né? Com aquela ponta para se escrever. Então se pegava, molhava no tinteiro, armazenava ali naquele ferrinho ali, né? Naquele negócio ali, naquela pena, né? Que já não era pena de ganso, e assim podia se escrever. Só que era demorado esse processo da escrita naquela época, certo, meus amigos? Importante isso aí, né? É importante isso aí a gente lembrar desses primórdios tempos lá atrás, né? Hoje é tudo mais fácil. É a tecnologia que segue em frente, né? Certo, meus amigos? Desejo uma boa noite a todos, fiquem na paz de Deus, eu estou na paz de Deus aqui no meu trabalho. Tchau, tchau.